uma visão clara do que a igreja diz, porque a gente fica numa dicotomia, né? Igual direita e esquerda, né? Ou você é de direita, condena, aí a direita na igreja seria o quê? Mandar para o inferno. Todo homossexual tem que ir para o fogão, né? Tem que ir lá para fritar. Ou então, o outro lado, que é completamente liberal, digamos que seria a esquerda, né? Que fala, não, está tudo liberado, Jesus falou, amai-vos uns aos outros, né? Só tem esse mandamento, né, no Evangelho, não tem mais nenhum, é só amai-vos, nada mais, não tem nenhuma regra. Então, é necessário que a gente conheça claramente o que a igreja fala. Eu dividi essa palestra em 3 pontos. Em primeiro lugar, falar um pouquinho sobre as causas que geram realmente a atração pelo mesmo sexo. Eu vou falar porque que eu uso esse termo, atração pelo mesmo sexo, não uso homossexualidade, homossexualismo, né? Depois das causas, apresentar o que a igreja já tem de documentos, de orientações e que muita gente não conhece. A igreja tem uma dezena de documentos falando sobre a atração. E finalizar falando sobre o Courage. O que o Courage se propõe? O Courage é uma resposta para quê? O Courage é uma pastoral inclusiva, né? Como tem algumas que têm se apresentado hoje em dia, ou não, porque tem muita gente que não sabe exatamente o que é. Então vamos falar sobre atração pelo mesmo sexo, né? Uma coisa interessante de logo colocar como premissa é o que Bento XVI fala nessa carta, que se chama Carta da Congregação para a Doutrina da Fé. Ele era cardeal Ratzinger ainda, não era Papa, em outubro de 86. Já tem 32 anos que ele se pronunciou sobre esse assunto. O que ele fala nessa carta da congregação? A pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus não pode definir-se cabalmente por uma simples e redutiva referência à sua orientação sexual. Então a igreja já começa aí. Ninguém é um homossexual, ninguém é um heterossexual. Todos são pessoas. Toda e qualquer pessoa que vive sobre a face da Terra conhece problemas e dificuldades pessoais, mas possui também oportunidades de crescimento, recursos, talentos e dons próprios. A igreja oferece ao atendimento da pessoa humana aquele contexto de que hoje se sente a exigência extrema e o faz exatamente quando se recusa a considerar a pessoa meramente como um homossexual ou um heterossexual, sublinhando que todos têm uma mesma identidade fundamental, ser criatura e, pela graça, filhos de Deus, herdeiros da vida eterna. Então isso já condena, em certa parte, a direita que manda todo mundo para o inferno, tá? Uma coisa muito interessante de saber, principalmente quando se fala de ideologia de gênero, é voltar mais no tempo do que simplesmente para o século XX e para o século XIX. Por quê? A ideologia de gênero já é pensada muito antes. A palavra heterossexual, vocês vão estranhar, ela é uma palavra errada, né? Ela foi criada no século XIX, eu até coloco aqui, pela psicologia, que era uma ciência incipiente. Ela foi criada para designar uma pessoa que só pensava em fazer sexo pelo prazer, sem pensar na procriação, né? Vocês sabiam disso? Né? Eu tenho até o ensaio, eu trouxe esse monte de livro aqui até para mostrar. Esse é um livro lançado pelo Courage, tem um ensaio aqui dentro de uma doutora, chama doutora Débora. Ela é especialista em assuntos de sexualidade, ela também ajuda muito no Courage. E ela exatamente fez essa pesquisa histórica para demonstrar que a palavra heterossexual e homossexual elas surgiram quase como gêmeas, né? Logo depois veio homossexual. Tá, tranquilo. Se o sexo pode ser feito só por prazer, por que não pode ser feito com uma pessoa do mesmo sexo também, né? Daí surgiu a palavra homossexual. Nenhuma das duas estão presentes no léxico dos vários idiomas antes do século XIX. Aliás, nos Estados Unidos, essas duas palavras só entraram na década de 30, para vocês terem ideia. Não se falava isso. Então, eu até brinco muito, eu falo com os meus colegas, então quando você fala de lágrimas hétero, tome cuidado, né? Derramei lágrimas hétero aqui, eu vivo ouvindo isso no Facebook. Então, a palavra hétero, ela foi perdendo o sentido dela, né? Como hoje estão querendo impor o quê? Gênero ao invés de sexo, né? E gênero está colocando, tem até a editora católica agora que colocou no Tratado da Verdadeira Devoção, se eu não me engano, a palavra gênero, em vez de falar de sexo, né? Então, para se criar essa confusão exatamente. Então, a palavra hétero perdeu esse sentido, né? E agora, o homossexual também está perdendo. Daqui a pouco, o que vai ser? Algumas previsões já vão falando.
A pedofilia. Por quê? O que é simplesmente um comportamento sexual acabou virando uma identidade. E é por isso que no apostolado a gente não fala o gay, o homossexual, para realmente fugir disso, né? Dessa criação dessa identidade. Existe o hétero e existe o homo. Né? E como a igreja fala, não existe nenhum nem outro. Existem pessoas, homens e mulheres, criados à imagem e semelhança de Deus. Como eles vão se comportar, isso é outra coisa, mas isso não cria uma identidade. A igreja no catecismo, parágrafo 2, 3, 5, 7, tem 3 parágrafos no catecismo que vão falar sobre homossexualidade ou atração pelo mesmo sexo. Né? A própria igreja também está reformulando essa linguagem, né? Usando, por exemplo, ela não fala de homossexual, ela fala de pessoa homossexual. A questão da homossexualidade. Tem vários padres, mesmo alguns dicastérios em Roma, que estão usando agora a atração pelo mesmo sexo. Nos Estados Unidos, a Conferência de Bispo usa essa expressão também, já estão mais acostumados. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. Ela se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. E aqui entra uma parte muito interessante. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Isso é a igreja falando, né? Então a igreja não fala exatamente que nem a pessoa nasce, como isso se desenvolve, ela deixa aberto, né? Porque a igreja é sábia. Essa é uma questão psicológica. O homem, ele tem 3 níveis, vamos dizer assim, da sua estrutura. Uma seria a estrutura corporal, material, né? O nosso corpo, as nossas necessidades de fome. Outra seria a estrutura psicológica e outra a estrutura espiritual. Na estrutura psicológica, desde que não implique em alguma coisa relativa à moral, a igreja não vai falar, olha, a homossexualidade surge assim, vai procurar terapia tal, porque isso vai resolver. Ela não faz isso. Quando a igreja não tem 100% de certeza que algo vá funcionar ou resolver, ela não determina nada. Nós temos os 10 mandamentos, nós temos, os mandamentos da igreja, nós temos a lei natural, isso é realmente fundamentado, e a igreja fala, você para ir para o céu tem que observar isso. Agora, ela não fala qual é a gênese psíquica exata. Bom, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que, outra distinção muito essencial, os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. Então aí já começa a distinção. Eu tenho uma tendência e eu tenho atos. A tendência não é pecaminosa. A tendência ela é desordenada, está fora da ordem. Deus criou o homem e a mulher um para o outro, complementariamente. Os atos de homossexualidade, ou seja, a que essa tendência pode levar, esses estão fora da ordem querida por Deus. São contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em causa alguma, poderiam ser aprovados. Ok. Esse calhamaçozinho aqui, se na cabeça de alguém vai machucar, vocês conhecem o Lexicon do Pontifício Conselho para a Família? É um livro que trata de vários assuntos, termos ambíguos e discutidos sobre família, vida e questões éticas. E trata muito sobre sexualidade também, né? No Lexicon, tem um psicólogo, que eu até conheço, ele é norte-americano, ele dá essa definição aqui. A homossexualidade é uma atração sexual mais ou menos exclusiva, permanente ou transitória. Isso também é outra coisa bem interessante. Ela pode ser permanente ou transitória. Por pessoas do mesmo sexo, corresponde a uma tendência sexual que se constitui durante o desenvolvimento afetivo da pessoa, mas que se fixa sobre a base de um conflito psíquico não resolvido, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora. Quais poderiam ser as causas da atração pelo mesmo sexo, da homossexualidade? Como eu falei, a igreja fala, ainda não está definido. Seja porque os estudos que haviam no século XX, né, tiveram que ser parados por conta de influência do movimento gay, que fez grande pressão para que se considerasse uma coisa estritamente dentro do normal, né? E aqui no Brasil, por exemplo, tem aquela proibição do CFP, que aí teve toda aquela polêmica do juiz que deu uma liminar para... Aí começaram a falar que era cura gay e tal, né? Vocês já devem ter acompanhado pela mídia.
Esses pontos que eu coloquei aqui, eles são apresentados por um psicólogo católico que chama Dr. Joseph Nicolosi. Ele faleceu este ano, no começo do ano. Ele é um psicólogo muito bom e ele fundou uma associação nos Estados Unidos que chama Associação Norte-Americana para a Pesquisa da Homossexualidade, né? Ele trabalhou durante muito tempo com homossexuais e acabou desenvolvendo uma teoria, funcionou para essas pessoas, mas é uma teoria, né? Tem bastante coisa assim, a gente pode ter muitos insights e ler esse livro, por exemplo, porque ele fala como evitar certas coisas, certas atitudes que podem levar a pessoa a desenvolver a homossexualidade. O que é uma coisa que eu vou enfatizar também é que não é porque tem essas causas que a pessoa vai desenvolver a atração, né? Duas pessoas até têm essa experiência com gêmeos. Tem os gêmeos que desenvolveu, digamos, atrações pelo sexo oposto, e o outro, vivendo juntos, tendo a mesma educação, e o outro não. O outro desenvolveu atrações pelo mesmo sexo. Então, não são causas pré-determinantes. A gente sempre tem que lembrar. Nós estamos falando de ser humano. O ser humano tem vontade, né? Então, muitas vezes, ele tem vontade, ele tem inteligência. Para um, pode ocorrer de um jeito, para outro, não. Cada ser humano responde de uma maneira diferente a cada estímulo. Então, causas familiares, distúrbios e vícios no seio familiar. Pai e mãe que brigam direto, né? Então, vamos dizer assim, eu dando um exemplo, o menino que vê os pais brigando o tempo inteiro, né? Vê o pai batendo na mãe. E fala, eu não quero ser um fulano como esse. Não é uma atitude consciente, tá? Uma criança de 4, 5 anos não vai pensar assim, poxa, eu não quero ser como meu pai, né? Não. É uma reação que fica marcada ali. O meu pai bate na minha mãe que me dá carinho, minha mãe que gosta de mim, eu não quero ser como meu pai. Começa a criar aí um distúrbio. Pai ou mãe ausentes, física ou psicologicamente. Eu, por exemplo, eu não tive meu pai. Minha mãe teve um relacionamento, né, não se casou, eu nasci e eu não tive meu pai. Meu pai foi ausente a vida inteira. E minha vida, eu posso falar assim, que foi uma procura do meu pai, né, nesses relacionamentos que eu tive. Física ou psicologicamente, né? Às vezes o pai está ali dentro, mas está pouco se lixando para os filhos, não olha, não dá atenção nenhuma. Causas ambientais, abuso sexual. Isso também é uma causa muito comum de se desenvolver atração pelo mesmo sexo, né? A gente vê, hoje em dia também na mídia, apresentando casos dentro da família. Eu sofri abuso quando eu era criança, também aos 8 anos. E isso criou uma marca, e isso cria marca, principalmente quando há uma relação de confiança, né? Um parente, pode ser os próprios pais, isso daí também acontece e muito, né? Rejeição e bullying nos círculos sociais. Isso aqui quase que é uma sequência da minha vida, porque eu sofri tudo isso. E, às vezes, é muito comum acontecer disso também. Por quê? Já não tem esse pai que dá um reforço do que é aquela identidade, ou a mãe também, eu estou falando muito de pai por causa do meu caso, mas a mãe também, no caso das mulheres, não tem aquele pai que dá um exemplo de masculinidade boa, né? Uma família, assim, perturbada, com gente alcoólatra. Depois, sofrer abuso sexual. Então, completamente fora do que seria, dizer assim, o padrão de normalidade, né? Chega na escola, eu era uma pessoa retraída, e é muitas vezes que acontece isso, então tem aquela rejeição, bullying, começam aqueles apelidos bonitinhos todos, né? Bichinha, mariquinha, viado, pra lá e pra cá. Então, isso vai reforçando o quê? Aquilo que eu falei antes, a questão da identidade. Eu não me identifico como homem plenamente, eu também não me identifico como mulher, porque aí seria um transtorno mais, né? Aí estaria falando de transtorno de identidade sexual, que seria uma coisa um pouco mais grave. Só estou falando, por enquanto, da atração pelo mesmo sexo, como ela se desenvolve. Então, também não sou homem, não sou uma mulher, o que eu sou? Eu sou um gay, sou um viado, sou um bichinha. É disso que estão me chamando. Causas pessoais, hipersensibilidade, né? Então, a pessoa é um pouco mais sensível. A gente vê isso em artistas, por exemplo. Os artistas são sensíveis, né? Eles conseguem captar um pouco mais sentimentos humanos, né? A beleza do mundo. Todo artista desenvolve atração pelo mesmo sexo? Não, né? Como eu falei, né? Todo mundo acha que não. Ah, o fulano gosta muito de arte, sei não, né? Então, não é isso que eu estou falando. Estou falando
Pode acontecer, e como também pode não acontecer, né? Retração, a pessoa ser mais contida, ficar naquele mundinho próprio. E disfunções hormonais, que também acontecem bastante. E no nosso tempo, no nosso século, essa é uma questão que está sendo estudada por vários cientistas, que é o seguinte: nós consumimos muitos elementos químicos que a gente não conhece, né? Foi feita uma pesquisa em relação aos ftalatos, né? Porque começa com F, e aí é um F mudo. Esses ftalatos, eles, quando são jogados em rios onde tem muita concentração de peixes, os peixes começam a ficar hermafroditas. Então, que consequência tem isso nas nossas vidas? Né? Essas pesquisas começaram a ser feitas exatamente para quê? Porque nós consumimos enlatados, a gente carrega tudo dentro de sacola de plástico. Foi feito, por exemplo, pegaram uma pessoa, ela parou de usar tudo quanto era tipo de plástico enlatado, né? Esses níveis todos de hormônios acabaram descendo. Então, será que quando a mãe está lá dando uma mamadeira de plástico, né? Então eu falo para as mães, dê uma mamadeira de vidro, tá? Porque pode se desenvolver depois algum tipo de distúrbio na pessoa por conta disso. Pornografia. Hoje em dia, a pornografia é uma coisa que é muito, muito fácil. Então a criança, às vezes lá o pai não está querendo olhar, a mãe também não, vai lá no computador, vai lá, coloca qualquer coisa, você vai no Google. Outro dia eu fui falar eu estava procurando lá uma figura para colocar num artigo que eu estava fazendo, castidade. O que me aparece? Uma mulher com cinto de castidade, né? Então, então imagina uma criança que sem controle nenhum dos pais, dos cuidadores, de quem seja, vai lá e olha, a pornografia é uma coisa muito fácil e ela destrói, ela corrompe a sexualidade das pessoas. Como eu falei, pai ou mãe coniventes ou usuários de pornografia. No caso, eu tive parentes que usavam de pornografia também, acabei, curiosidade, mexe no armário quando vê, revista pornográfica, e aquilo lá acabou fazendo parte do meu cotidiano. Alcoolismo e drogas também. Eu falei de ausência de pais, né, física ou psicológica. O alcoolismo é uma coisa também, é um problema muito também atual e presente nas nossas famílias. Rejeição familiar e nos círculos sociais. Violência familiar, bullying dentro de casa e abuso sexual de parentes. Qual que é a ação que se espera, então, dos fiéis em relação às pessoas que apresentam atração pelo mesmo sexo? Como eu falei, a atração não é uma coisa desejada, né? Ninguém nasce, ou se eu pudesse, se tivesse a fila, você vai nascer, desculpa o jargão, hétero ou homo, eu iria pro hétero, com certeza, eu não queria sofrer como eu sofri, né? Mas não existe essa fila, né? Então, ninguém escolhe ter atração pelo mesmo sexo. Ela não é igual à pedofilia também. A pedofilia é um outro distúrbio, né? Às vezes se confunde muito as coisas, que todo homossexual é um pedófilo. Não, isso aí é uma grande bobagem, né? A pedofilia, o abuso de menores é outra coisa. A questão, isso é importante também colocar, a questão é mais afetiva do que sexual. Todo mundo pensa que um homossexual é um predador. Então, eu fico brincando, né? Eu não estou olhando para ninguém aqui dentro, tá, gente? Porque assim, as pessoas falam, não, o cara que vem lá vai ficar olhando e tal. A questão é afetiva, muito mais afetiva do que sexual. Então, é uma carência afetiva muito grande que uma pessoa com atração pelo mesmo sexo tem. Depois, isso se sexualiza. Por quê? Como eu estava falando, para mim foi a busca do pai, né? Aquela figura paterna. Isso foi lá e eu não jogava bola, eu usava óculos, minha mãe me batia se eu quebrasse o óculos. Né? Então eu desistia de jogar bola porque eu sempre me arrebentava, eu sempre fui muito ruim com esportes, né? Aí depois eu optei pelo basquete também, só que me arrebentei, desisti, né? Aí, ruim de esportes. Aí eu admirava lá os rapazes que jogavam, por quê? Porque eu queria ser igual a eles, não estava desejando sexualmente, eu queria ser igual, né? Só que aí, adolescência, hormônios, identificação, não me identificava comigo mesmo, né? As meninas começavam a apitar no meu ouvido e eu fugia. Então, era bem assim. Então, era esse conflito psíquico não resolvido que a gente falou no começo. Tá dando para entender até aqui? Tranquilo? A atração em si é desordenada e pode levar ao pecado, mas ela não é um pecado nem um vício. Por quê? Porque o desejo não é a escolha da pessoa. A adesão ao pecado que é voluntária.
Então, quando se fala, eu já vi alguns sites protestantes, eu nunca vi de católico, mas falando do vício da homossexualidade. Isso é uma grande besteira, porque a homossexualidade é uma tendência. Pode-se falar de um vício sexual, que seria o quê? O vício pela pornografia, vício pela masturbação, vício pela sodomia, mas não todo homossexual, ele é um viciado, né? Não, eu conheço vários dentro do Courage que nunca tiveram uma experiência sexual. Nenhuma, né? Só desenvolveram a homossexualidade, aconteceu por graça de Deus, de não se envolverem, porque a conversão, digamos assim, ela é muito mais difícil quando você tem esse contato realmente. Porque o prazer existe, né? Ele pode ser obtido de diversas formas, e isso vicia. Aí sim pode-se falar de um vício, a pessoa continua com isso, mas a homossexualidade em si não é um vício. É possível que a pessoa tenha MS, atração pelo mesmo sexo, e que viva castamente como a igreja pede. Porque se tem essa figura que o homossexual não pode viver a castidade, ele não consegue, ele é um predador. E isso é uma outra grande bobagem. Eu ouvi de um líder católico, do qual eu fiz parte, eu tenho 48 anos. Então, quando eu estava dentro de um grupo católico, eu ouvi de uma pessoa, não falando de mim, porque eu escondi o mais que eu podia, mas de um outro rapaz que foi pedir ajuda. Essa pessoa disse, uma pessoa muito culta, vocês todos conhecem, mas eu não vou falar o nome, já morreu, mas falou simplesmente assim, não, é muito difícil um homossexual se salvar, e eu não posso aceitá-lo aqui no grupo, porque ele vai virar um problema, vai ser um problema para ele, um problema para todo mundo. Ele tem que ficar isolado, só se confessar com um padre, receber orientação, e acabou. Eu ouvi aquilo, para mim aquilo foi... eu falei, então eu não posso falar nada, eu tenho que sofrer aqui sozinho, se eu falar qualquer coisa, o viado vai ser expulso. Então, essa visão é errada. A igreja fala, toda pessoa que sente atração pelo mesmo sexo é chamada o quê? A santidade, a castidade, que a gente vai ver depois. O que é necessário dos fiéis também? Corrigir a própria linguagem, evitar fofocas. Tem palavras, como eu falei, aquelas palavras todas, viadinho, bicha, maricas, o que for, que marcam fundo naqueles que têm a MS, uma personalidade que não é a da própria pessoa. Então, ao invés de ajudar, atrapalha. Então, eu não estou falando assim que não se possa rir, não se possa fazer certas insinuações. Não estou falando para o mundo ficar chato. Estou falando o seguinte, tomar cuidado, porque muitas vezes se está usando esse tipo de piada com uma pessoa que você não sabe que tem. E ela ouviu, como eu ouvi a vida inteira, viadinho, viado, bichinha, mariquinha, tal, tal, tal. Isso foi criando a identidade. E quando eu ouço em outro lugar, isso reforça mais ainda uma identidade que não existe, mas que a pessoa acredita que existe. Admoestar em particular, não em público, chamar o irmão no canto, falar a verdade na caridade. Eu falo muito isso por quê? Porque eu vejo muito em grupos católicos o que acontece. Se descobre que alguém que tem uma posição de liderança ou de destaque tem atração pelo mesmo sexo. O que fazem? Espalham para a comunidade. Então, não chama no canto. E Nosso Senhor falou o quê? Você vê que o irmão está fazendo alguma coisa errada? Vai e fala em particular com ele. Não é para colocar na Globo News, para todo mundo ficar sabendo, no seu blog, no Facebook, não. Fala em particular. E muitas vezes se peca muito em relação a isso. Espalhando. Se aquela pessoa for um pecador público, tiver descancarado e tal, isso é outra coisa. Agora, se soube, tal, está desconfiado, está andando muito junto com uma pessoa, vai lá e conversa. Isso que é caridade, tentar conseguir o céu para o irmão, não mandar ele para o inferno. Porque a pessoa espalha para todo mundo uma coisa que era um pecado escondido ali, se for um pecado, porque às vezes eu estou falando de tendência só, e aí vira aquele escândalo. Sair da misericórdia de aparência e do novo farisaísmo. O que eu chamo de novo farisaísmo? Nosso Senhor, quando ele encontrou a adúltera, ele se preocupou com o quê? Os fariseus queriam apedrejá-la, e Nosso Senhor chegou lá e falou assim, tá, quem tiver o primeiro pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Ninguém ficou. E ela ficou sozinha. Ninguém ficou ali para amparar aquela mulher. Porque é isso que a gente tem que fazer. Se aproximar da pessoa que tem um problema. E muitas vezes não, todo mundo se afasta. O único que ficou ali foi Nosso Senhor e falou, vai e não peques mais. Ele não falou para ela assim, vai e vai viver a vida, Viva a vida louca. Não. Ele falou, vá e não peques mais. Mas nenhum fariseu voltou. Nenhum se arrependeu.
para falar com compaixão, né? Sofrer junto, tá ali, né? Falar, não, vamos levantar, eu realmente estava errado, vamos levantar e eu te ajudo. Ninguém, só Nosso Senhor fez isso. Todas essas coisas a gente espera de um cristão, né? De ter compaixão e tal, mas normalmente não é o que acontece, né? Outro dia eu teve uma até discussão, o Gabriel, acho que viu lá com uma pessoa que estava falando, não existe preconceito dentro da igreja, imagina, isso daí é coisa da militância. Não, existe. Existe sim, porque é um assunto espinhoso, difícil, mas daí, né? Nosso Senhor, como estava falando hoje, Nosso Senhor na missa, né? No Evangelho da missa, Nosso Senhor foi um leproso, foi até ele, né? E a lepra era o sinal maior de pecado naquela época, era o sinal físico da pessoa que estava em um pecado muito grande, né? E aquele leproso foi lá e Nosso Senhor falou com ele. Nosso Senhor não mandou ele embora, né? Mas muitas vezes é o que acontece. Não se age dessa maneira que eu falei, e aí causa o quê? Solidão, a pessoa se isola, porque não se vê encaixado em nenhum grupo dentro da igreja, né? O grupo dos homens só fala de futebol, mulher, né? E aí não se tem mais noção de pudor também, né? Começa aqueles papos de mulher um pouquinho bem ruins. Só se fala sobre pecado, contra a natureza, porque, não, todo homossexual é sodomita, vai para o inferno, isso daí até os anjos sentem o fedor, não sei o quê. Então a pessoa é tratada com uma misericórdia de aparência. Ó, irmão, você precisa se corrigir, tá? Pega o catecismo assim, joga no... vive a castidade, viu? Vive a castidade, né? Joga na cabeça da pessoa e tchau, né? A pessoa passa a ver como, poxa, essa atração só me traz problema, começa a ver como se fosse o centro da vida dela. Não é Cristo mais, né? Aqui eu estou falando de católicos, não é Cristo mais que é o centro da vida da pessoa. É a AMS. AMS, mas atração pelo mesmo sexo, tá? Só para dar uma resumida e ficar mais... Então a AMS é o centro da vida, em torno de tudo que a vida gira, né? E muitas vezes tem vários movimentos que não oferecem opção nenhuma, né? E a pessoa se vê na condenação e vai fazer o quê? Vai procurar acolhimento. Acolhimento onde? Na vida gay. Porque ali tem outras pessoas que vão ouvi-la, vão entendê-la e vão falar, tranquilo, você tem isso, você é gay, assume, né? Vai ser melhor para você. Foi o que eu fiz na minha vida. Hipersexualização. O que eu já tinha falado até antes, a pessoa é vista como hipersexualizada, como predadora, como perigo para a comunidade. Como eu falei desse líder, né? Falou, não, esse rapaz aí vai ser um perigo, ele tem que, né, ser colocado numa jaula e tratado ali. E o que ela vê além da sociedade hipersexual, só que a pessoa vê a hipocrisia, né? Porque ele é o perigo, e os outros? Né? Todo mundo não é pecador? Né? Se o AA fosse pensar desse jeito, né? Não pode colocar assim, porque algumas pessoas falam, poxa vida, o Code coloca homossexuais juntos, né? Vai rolar romance, né? Vai rolar namoro, vai rolar sexo, né? Então, poxa vida, o AA, que já tem quase um século, coloca um monte de bêbado junto. E quantos bêbados? Né? Vamos para um bar, né? Vamos embora para um bar, né? Beber, cair e levantar. E não é assim. As pessoas que vão lá, né, estão procurando ajuda. Pode acontecer, lógico, né? Um pecado, você coloca duas pessoas juntas, pode sair besteira, como pode sair coisa ruim. A gente espera que saia... como pode... Estou sendo pessimista. Como pode sair coisa boa, né? Então, a gente espera que saia coisa boa. A gente toma as precauções para que saia coisa boa. Se não sair, paciência, a gente tenta consertar. Nosso Senhor foi, como o Papa Francisco, muita gente não entendeu, falou assim, ele fracassou, porque, escolheu quantos que trai? Ninguém ficou ali junto com ele na hora da crucifixão. Ficou a mãe dele, né? E João também tinha escapado, depois ele foi lá naquela hora, mas todo mundo deu no pé. Então, se o foco é simplesmente, tem todo mundo ser perfeito, lindo, maravilhoso, aquele mundinho de Alice, né? É melhor a gente não fazer nada. Modéstia virou um assunto que não se fala mais, né? Dentro da igreja também. A castidade passou a ser um assunto de carola. A pessoa passa por vergonha, solidão, né? Isolamento. Então, peço que vocês reflitam sobre isso. Doutrina da igreja. Tem uma lista a gente tem um compilado de documentos da Santa Sé que vão falar exatamente sobre a questão da atração pelo mesmo sexo. Tem vários sobre da Congregação para a Doutrina da Fé,
também para a educação católica. Aqui, por exemplo, essa declaração, deixa eu ver se está aqui. Essa aqui é a principal. Congregação para a Doutrina da Fé, Carta Homossexualitatis Problema, a questão da homossexualidade, aos bispos da Igreja Católica sobre o atendimento pastoral das pessoas homossexuais. 1º de outubro de 1986. 32 anos e ainda não se pratica o que está nessa carta. Tem outras, do Pontifício Conselho para a Família, que fala da sexualidade humana, todas abordam, a que fala especificamente aquela carta da Congregação para a Doutrina da Fé que eu citei. Essas outras, elas também abordam a questão da homossexualidade. As últimas são a Congregação para a Doutrina Católica, que fala do discernimento vocacional, que é uma questão muito importante também para admissão em seminários. O Lexicon, que é esse documento que eu mostrei para vocês aqui. O Catecismo da Igreja Católica. A Exortação Apostólica Pós-Sinodal, Amoris Laetitia, que deu tanto discussão. Um número não negligenciável de homens e mulheres apresentam tendências homossexuais, profundamente enraizadas. Esta inclinação, objetivamente desordenada, constitui, para a maioria, uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Então, esse é um convite para todos. Acolhemos essas pessoas com respeito, compaixão e delicadeza, evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. Dificuldades que são muitas, dificuldades muitas vezes de aceitação, de encaixe em grupos, de identificação. Então, isso aqui é muito bonito, porque fala a homossexualidade, na verdade, ela pode ser encarada como uma cruz para cada pessoa que tem essa condição. Só que, no momento em que ela aceita, aceita no sentido de encara como realidade o que eu vou fazer com isso. Não é aceita, eu tenho atração pelo mesmo sexo e vou viver o vidão. Não. Aceitar, principalmente porque a gente é um apostolado de 12 passos também, a gente fala muito dessa questão da aceitação, que é o primeiro passo. Aceitação é você encarar a realidade, ver, eu tenho essa condição, tudo bem, o que eu tenho que fazer para me santificar? Vai ser uma cruz? Vai, mas eu vou carregar. É essa cruz que Deus permitiu, não falar que Deus me deu, mas é essa cruz que Deus permitiu que eu tivesse, foi essa. Apesar dela, eu quero ser santo. Então, vamos ver se consigo. Ótimo. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Então, a igreja fala, o homossexual tem que viver a castidade. Pode. Se a igreja está falando que são chamadas, quem é aquele líder ou outro líder que haja por aí e tal, que vai falar que não, é muito difícil um homossexual se salvar. Pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. A igreja enfatiza isso aqui porque a pessoa se sente indigna, fala assim, nossa, eu tenho uma lepra da qual eu não posso comungar, não posso, porque eu sou desse jeito, eu não tenho, não é um comportamento, não é uma situação que está. Nos Estados Unidos eles usam muito a palavra experience, É que para nós, para traduzir, fica muito ruim. A gente fala que a pessoa tem atração pelo mesmo sexo, eles falam que experience, experimenta. Só que para a gente experimentar, fica parecendo, experimentar sorvete de menta, bom, Mas só que não é a mesma coisa. Então, a gente não traduz o experience por experimentar. A gente coloca como tem, sente, para exatamente desvincular dessa questão que eu falei de identidade. Porque se fala assim, a pessoa ela é a atração que ela sente. Não, isso é só uma questão de comportamento e inclinação. Pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade. Isso aqui tudo é o que o Courage faz, que eu vou mostrar depois. Já falei dessa daqui do Lexicon. Falar um pouco, hoje em dia se fala muito de homofobia, Então, querem passar a lei e tal, uma pressão imensa. O que a igreja define como homofobia? Homofobia é o termo utilizado pelas associações homossexuais para designar o comportamento de todos os que questionam e criticam a vontade de impor à sociedade a banalização
e a normalização da homossexualidade. De acordo com esses militantes, qualquer crítica social à homossexualidade manifesta naqueles que a formulam um medo da homossexualidade ou até mesmo temor que lhes inspira a própria homossexualidade inconsciente. Então, tem que se tomar muito cuidado com termos, como eu falei, né? Homofobia não é um termo muito adequado, não, né? Existe preconceito, como eu falei? Existe, mas não justifica o termo homofobia. Se matam pessoas por terem atração pelo mesmo sexo? Mata. Não mata na proporção, na quantidade que se quer veicular, nem pelos motivos que também se alega, né? Matam, existe mortes por vários motivos, né? Se mata por raça, se mata por identidade sexual, se mata a mulher. Então, existe realmente, mas o termo homofobia não é um termo adequado. Foi um termo criado exatamente para fazer passar que a sociedade tem que aceitar a homossexualidade, a prática da homossexualidade, e que não aceitar é um crime. Na Amoris Laetitia, o Papa Francisco, ele vai falar o seguinte: a igreja conforma o seu comportamento ao do Senhor Jesus, que no amor sem fronteiras se ofereceu por todas as pessoas sem exceção. Com os padres sinodais, examinei a situação das famílias que vivem a experiência de ter no seu seio pessoas com tendência homossexual. O drama não é só da pessoa, é da família também. A família não sabe como lidar, né? Ou acontece aquelas duas posições extremas que eu falei, né? Esquerda e direita na família, né? Ou a família de esquerda, aí o que ela vai fazer? Tá tudo bem, meu filho, eu aceito do jeito que você é, pode trazer namorado em casa, tá tudo tranquilo. Ou então, não. Não. Aí interna no psicólogo, né? Nos Estados Unidos, isso daí é muito mais comum do que aqui, porque lá o protestantismo é mais presente. Eles internam em clínicas, por exemplo, que os mormons têm muito isso, que vão dar tem aquelas terapias assim inumanas. Por exemplo, coloca a pessoa para assistir um filme pornográfico heterossexual. Aí a pessoa recebe estímulos de, vamos dizer assim, a pessoa recebe um sorvete quando vê aquele filme pornográfico. Aí colocam para ver um filme homossexual. Dá um choque na pessoa, fazem cair cera de vela. Ou então a pessoa tem que ficar mergulhada numa bacia de água fria, com gelo dentro da bacia, e assistir aquele filme. Ou seja, considera a pessoa um rato de laboratório, né? Que você condiciona como se a atração fosse exatamente essa... o que eu estava falando antes, que a atração fosse uma coisa querida, né? Que a pessoa desenvolveu aquilo porque ela quis. Então eu vou descondicionar a pessoa foi condicionada a ter aquilo. Não sei se vocês sabem, tem muitos protestantes que falam que a devoção à Nossa Senhora Aparecida, ela causa homossexualidade. Já, quem me falou isso foram colegas que se converteram ao catolicismo. E me contaram, não, olha, falaram que eu tinha que quebrar todas as imagens em casa porque Nossa Senhora Aparecida desenvolve. Se você tem devoção, você desenvolve a homossexualidade, né? Então tem absurdos todos desse tipo, né? Nos Estados Unidos até os mormons já foram até processados por conta disso, dessas clínicas, porque é um absurdo isso e completamente inumano. Por isso desejo, antes de mais nada, reafirmar que cada pessoa, independentemente, aí ele vai repetir o que está no catecismo, independentemente da própria orientação sexual, deve ser respeitada na sua dignidade e acolhida com respeito, procurando evitar qualquer sinal de discriminação injusta e, particularmente, toda forma de agressão e violência. As famílias, por sua vez, devem se assegurar um respeitoso acompanhamento para que, quantos manifestam a tendência homossexual, possam dispor dos auxílios necessários para compreender e realizar plenamente a vontade de Deus na sua vida. O CORD tem uma outra vertente que se chama ENCORD, porque o CORD vai lidar com as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. E a família? E os amigos? E os outros parentes? E as esposas? E os maridos? Vocês não têm ideia de quantos maridos e esposas com atração pelo mesmo sexo a gente tem dentro do CORD. Por quê? Em muitos ambientes se considera que o casamento é um remédio para a homossexualidade. E isso é uma inverdade. Isso leva à nulidade matrimonial, né? Isso leva a conflitos familiares. Isso leva, depois, a abandono de filhos. Porque muitos não aguentam. Não aguentam a pressão quando os filhos estão ali, se formando, tal, com 8 anos, estão ali naquela fase lá da infância, que estão precisando muito do pai. O pai resolve sair, assumir realmente, né, como se diz, sair do armário e assumir uma vida homossexual.
Por quê? Porque foi forçado a se casar, não se mostrou para ele que não se resolveu aquele conflito psíquico que eu falei no início, né? Deixa eu ir mais um para frente aqui. No decurso dos debates sobre a dignidade e a missão da família, os padres sinodais anotaram quanto aos projetos de equiparação ao matrimônio das uniões entre pessoas homossexuais, que não existe fundamento algum para assimilar ou estabelecer analogias. Bento XVI, aquela carta, eu vou tratar só dessa carta agora, que fala do cuidado pastoral das pessoas homossexuais. O que ele falava, o cardeal Ratzinger, naquela época? Optar por uma atividade sexual com uma pessoa do mesmo sexo equivale a anular o rico simbolismo e significado, para não falar dos fins, do desígnio do Criador a respeito da realidade sexual. A atividade homossexual não exprime uma união complementar, capaz de transmitir a vida e, portanto, contradiz a vocação a uma existência vivida naquela forma de autodoação que, segundo o Evangelho, é a essência mesmo da vida cristã. O nosso fundador, o padre Harvey, ele insistia muito em que, no cuidado pastoral de pessoas homossexuais, se tivesse uma clara posição doutrinal. A pessoa, quando vem procurar o corte, a gente faz certas perguntas, né, e tenta, a pessoa às vezes não concorda com o que a igreja fala, tem algum ponto que não aceita, tem que esclarecer tudo isso. Tem que deixar muito claro a beleza que é a vida como Deus criou. O homem e a mulher, a complementaridade sexual do homem e da mulher. Mostrar. Né? Hoje em dia a gente tem a teologia do corpo de São João Paulo II, que, né, incentiva muito a esse estudo da sexualidade de uma maneira clara, de uma maneira cristã, de uma maneira católica. Então, a gente esclarece todos esses pontos para não ficar nenhuma dúvida, porque senão a pessoa pode continuar alimentando ilusões em relação a isso. Vou virar católico, vou comungar, vou me confessar, o cônjuge fala que eu tenho que ter amizade casta, mas um dia o príncipe encantado vai aparecer. Entendeu? É uma ilusão. A gente quebra com essa ilusão logo de cara. Eu adoro quebrar a ilusão. Tem que ver. Essa congregação encoraja, pois, olha isso, os bispos a promoverem nas suas dioceses uma pastoral para as pessoas homossexuais plenamente concorde com o ensinamento da igreja. O que vocês têm visto no Brasil? Pastoral da diversidade. Né? Vocês têm visto pastoral da diversidade por aí. Né? Já tem em Brasília, já tem aqui em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem em Londrina, tem não sei mais onde, tem em Belo Horizonte, né? Tem em vários lugares. E Courage. Então, plenamente concorde com o ensinamento da igreja. Nenhum programa pastoral autêntico poderá incluir organizações em que pessoas homossexuais se associem entre si sem que fique claramente estabelecido que a atividade homossexual é imoral. Tem um padre, chama James Martin, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é um padre de teologia inclusiva, né? Então, o que ele falou? O catecismo está errado, gente. Não pode falar inclinação desordenada, tem que falar inclinação diferente. Né? Então, ele quer mudar o catecismo. Né? E está, sim, né? Tá em voga esse padre por aí. É imoral. Uma atitude verdadeiramente pastoral incluirá a necessidade de evitar para as pessoas homossexuais as ocasiões próximas de pecado. Nessas pastorais da diversidade, eu tenho pessoas que procuram o cônjuge e me contam, já foram em reuniões, vai todo mundo de mãozinha dada, rola namorico, né? Depois não sei mais o quê. Né? Não é nem uma ocasião próxima de pecado, já é a ocasião, né? Devem ser encorajados os programas em que tais perigos sejam evitados, mas é necessário deixar bem claro que afastar-se do ensino da igreja ou fazer silêncio em torno dele, sob o pretexto de oferecer um atendimento pastoral, acolhimento, gente, entendeu? Acolher, tem que acolher a pessoa, né? Mas espera aí, acolher como Nosso Senhor fez, né? Vá e não peques mais, né? Alguém te tirou uma pedra? Não, né? Nosso Senhor ajudou a se levantar, mas vá e não peques mais. Acolhimento do jeito que se vem fazendo ultimamente não é acolhimento, é mentira, né? É considerar a pessoa, como eu falei, não são só os de extrema direita que consideram a pessoa homossexual incapaz de viver a castidade, os de extrema esquerda também, porque quando acolhe sem falar a verdade, está mentindo, está negando o céu para aquela pessoa, está falando você é incapaz de viver a castidade, você não pode, então vive vidão mesmo, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Né? Então, aproveita, já que vai para o inferno mesmo. Em última análise, somente aquilo que é verdadeiro pode ser também pastoral. Olha que bonito isso, né? Pastoral não está dissociada da verdade. A
A pastoral tem que estar junto com a verdade. A gente pode, lógico, como Nosso Senhor foi lá, acolheu o leproso e tal, mas falou para ele seguir a lei, porque a lei até então estava vigente. Falou para ele, ó, vai até os sacerdotes, né, e oferece o que tem que oferecer, porque a lei ali ainda valia. Né? Ele não falou para ele, despreza a lei agora, tal. Não, falou, vai lá. Quando não se tem presente a posição da igreja, impede-se a homens e mulheres homossexuais de receberem o atendimento de que necessitam e ao qual têm direito. Pode mudar. Um programa pastoral autêntico ajudará as pessoas homossexuais em todos os níveis de sua vida espiritual, mediante sacramentos e particularmente a frequente e sincera confissão sacramental, como também através da oração, do testemunho, do aconselhamento e da atenção individual. Isso aqui é o CORGE. Desta forma, a comunidade cristã, na sua totalidade, pode chegar a reconhecer sua vocação de assistir estes seus irmãos e irmãs, evitando-lhes tanto a desilusão como o isolamento. Lembra que eu falava antes? Do isolamento, da vergonha, né, do sentimento de não estar encaixado, de não estar incluído num grupo. Particular atenção deverão ter os bispos. Além disso, ao escolher os padres. No CORGE, a gente coloca como, vamos dizer assim, uma condição que o padre não tenha MS. Porque ele está vivendo o conflito também. Né? Então, mas coitado, não. Tem a questão do aconselhamento dos padres é outra coisa. Né? Mas a gente pede que o padre seja realmente aquela figura do quê? De pai. Por isso que muitas vezes essa questão do discernimento para a vocação sacerdotal e tal, tem que ter presente o seguinte, né? Se a pessoa não tiver claramente o que é ser um pai, ela tiver um conflito psíquico ainda do que é ser um pai, é melhor que não seja padre, né? Melhor que não seja sacerdote. Então, a gente pede que tenha esse espírito do sacerdote ser um pai realmente. Seja para homens, seja para mulheres. Isso é aquela figura que transmita a imagem de Deus, né? De Deus Pai. Aquele que cuida, aquele que protege, aquele que ensina e que serve de exemplo. Tais ministros rechaçarão as opiniões teológicas que são contrárias ao ensinamento da Igreja, que, portanto, não podem servir como diretrizes no campo pastoral. Será conveniente, além disso, promover adequados programas de catequese baseados na verdade acerca da sexualidade humana, na sua relação com a vida da família, tal como é ensinada pela Igreja. Tais programas, com efeito, fornecem um ótimo contexto, dentro do qual pode ser abordada também a questão do homossexualismo. Alguém já viu a questão do homossexualismo abordada nas catequeses, alguma coisa assim, de uma maneira como eu estou fazendo aqui? Tem? Que estranho. Né? Essa catequese poderá ajudar, inclusive, as famílias em que se encontrem pessoas homossexuais a enfrentar um problema que as atinge tão profundamente. Esse aqui é interessante. Deve ser retirado todo o apoio a qualquer organização que procure subverter o ensinamento da Igreja, que seja ambígua quanto a ele ou que o transcure completamente. Tal apoio, mesmo só aparente, pode dar origem a mal-entendidos graves. Uma atenção especial deveria ser dedicada à programação de celebrações religiosas e ao uso, por parte desses grupos, de edifícios de propriedade da Igreja. Se quiserem, vocês podem dar esse recado para os jesuítas. Porque a pastoral de diversidade, quem mais promove aqui, pelo menos no Brasil, são jesuítas. Então, pode dar um recadinho para eles, tá? Eu não vou porque senão eu vou ser apedrejado. Inclusive, a possibilidade de dispor das escolas e dos institutos católicos de estudos superiores. PUCs. Para alguns, tal permissão de utilizar uma propriedade da Igreja pode parecer apenas um gesto de justiça e de caridade. Como eu falei, acolhimento, né? Acolhimento, não precisa falar do pecado, de inferno, então, isso daí é retrógrado. Mas, na realidade, ela contradiz as finalidades mesmas para as quais aquelas instituições foram fundadas e pode ser fonte de mal-entendidos e de escândalo. Escândalo, levar o irmão a pecar. Pode mudar. Desculpem ter enchido de doutrina assim, porque fica parecendo aquela coisa pesada. Eu vou falar agora mais do CORGE, que é a minha realidade. Esse aqui é um desenho que fizeram este ano aqui. O padre Harvey, que é o fundador do CORGE, ele faria 100 anos de idade. Esse aqui foi um desenho que um dos membros do CORGE fez para ele. Em 1980,
O cardeal Terence Cook, que é servo de Deus, viu a necessidade que havia, que era uma época de pós-revolução sexual, anos 60, 70, época disco, de liberdade, liberação sexual, e ele viu como a prática da homossexualidade era emergente e estava se apresentando uma necessidade nova para a igreja. A igreja sempre está atenta ao que a comunidade está precisando, né? Então você tem épocas lá que os cardeais estavam todos corrompidos, tal, a riqueza estava corrompendo a igreja, aparece São Francisco, né? A heresia, cátara, papapá, aparece São Domingos, né? Protestantismo, aparece Santo Inácio. A igreja, Deus, e a igreja por meio de Deus, Deus através da igreja, aliás, ele suscita, né, pessoas para quê? Para cuidar daquela necessidade própria daquele tempo. O cardeal Terence Cook, ele vai e pede para um padre que trabalhava em Nova York, que é esse padre aqui, padre Harvey, que ele era teólogo moral, ele também era psicólogo e já fazia um trabalho pastoral próprio dele com os homossexuais, com as pessoas com a MS. Ele atendia particularmente, não se tinham reuniões em grupo, o cardeal vai e pede para ele. Então nós consideramos nossos fundadores tanto o cardeal Terence Cook como o padre John Harvey. Em 27 de setembro de 1980, né, ele falou, não, tudo bem, aceitou a ideia e tal, então vamos fazer uma reunião, né? Isso antes daquela carta de 86. Olha que interessante, né? Já se antecipando aquilo que Bento XVI ia fazer. Aliás, Bento XVI, São João Paulo II, eles todos acompanharam com muito interesse o desenvolvimento do CORGE, né? Do acompanhamento, porque eles queriam que a igreja realmente empreendesse esse trabalho pastoral. Então, o padre Harvey, em 27 de setembro de 1980, igreja de São José, ele fez a primeira reunião. O CORGE começou a se estruturar, começaram a ter reuniões frequentes, né? Não se tinha ainda uma ideia exata do que seria o grupo. Vai ser um grupo só de apoio espiritual? Vai ser um grupo terapêutico? A gente quer que todo mundo vire hétero aqui, né? Que aí todo mundo vire caçador, né? Pegar menina e tal. Né? Ficou essa dúvida, o que vai ser o CORGE, né? Então, teve as primeiras conferências, chegou ao seguinte entendimento, que o CORGE não seria um grupo terapêutico. Por quê? Como eu falei antes, você não tem uma terapia que seja 100% garantida, que fale que vai, funciona. Lógico que o próprio terapeuta vai falar, não, eu curo, eu tenho a cura gay, né? Mas tem mesmo? Eu já conheci uma terapeuta que falava que tinha, e a filha dela se suicidou porque ela tinha MS. Então, na própria casa ela não percebeu. Então, o que foi pedido? E assim, os bispos também pediram para que o CORGE não fosse um apostolado terapêutico, que fosse um apoio espiritual. Para quê? Para viver a castidade. Então, isso é uma definição que a gente deixa bem clara, essa questão. Porque muita gente fala assim, tal, eu quero a cura. Tranquilo, viaja para os Estados Unidos, paga $400 por cada consulta, que é esse o preço. Aliás, nem é $400, 400 libras. Dá mais ainda, né? A gente tem um membro que falou pra gente. E pode ser que tenha ou não resultado, né? Eu estou atacando o psicólogo? Não estou, não, que ele sabe muito bem que não. O que eu estou falando é o seguinte, a psicologia é muito necessária. A gente tem que ter uma contribuição, dentro do apostolado, a gente tem uma contribuição muito grande dos psicólogos. Mas só que a gente não fala para ninguém assim, olha, fulano de tal vai te curar, vai lá. Não. Pessoa no psicólogo, ela vai procurar o quê? Melhorar a autoestima, né? A pessoa com atração pelo mesmo sexo tem uma autoestima muito baixa. Não tem uma autoimagem muito clara de quem ela é realmente. Ela se vê como um ET, né, no mundo, por causa da atração. Se vê como uma coisa estranha. Então, o psicólogo ajuda muito nisso. Durante essas reuniões, foram desenvolvidas o que a gente chama de 5 metas. Castidade, oração e dedicação, fraternidade, castas amizades e vida exemplar. Castidade, viver a castidade como ensina a igreja. Nesse folheto que eu dei para vocês tem as metas, né? Alguns não receberam o folheto do CORGE, receberam o folheto do Encourage. É porque eu não tinha muitos do CORGE em casa, eu esqueci de mandar imprimir. Mas entrando no nosso site, aí tem o site do CORGE, vocês podem ver mais claramente. Então, viver a castidade como pede a igreja.
como está no catecismo. Muita gente confunde ou de boa fé ou de má fé, castidade com fidelidade. Castidade não é fidelidade. Castidade é regulação do apetite sexual. Fidelidade é você ser fiel a alguém, tem o cartão Fidelidades Miles, tal, que você tem, né? Porque você tem milhas. É outra coisa. Isso, por que eu estou falando disso, né? Contando piadinha. Porque muitas pessoas que falam, não, a vida, eu posso viver castamente com uma pessoa, né, do mesmo sexo. Porque é isso que é ser casto. É eu não trair. Castidade é não trair. Não. Está confundindo castidade com fidelidade. Oração e dedicação. Viver a vida como a igreja pede, como São Francisco de Sales mostra no livro Filoteia. O padre Harvey, ele era oblato de São Francisco de Sales. Então, a espiritualidade do Courage é muito voltada para a espiritualidade de São Francisco de Sales. Filoteia, Tratado do Amor de Deus e uma grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Vou falar um pouquinho de... aqui já adiantei até um pouco. Fraternidade. Dentro das células do Courage, o que a gente tenta fazer? Com que as pessoas se sintam livres para falar dos seus problemas diários. Aquilo que ela fica escondido durante tanto tempo, que às vezes é apresentado na confissão, e aí no final da confissão o padre fala assim, reza 3 Pais Nossos e uma Ave Maria. E a pessoa sedenta por um conselho. O que eu faço, né? A oração é importante? Lógico, né? Mas Deus nos fez humanos, Ele nos fez com ouvidos, Ele nos fez com cérebro, né? Então, tem que ter um aconselhamento. Ali dentro, essa fraternidade, não é simplesmente a pessoa chegar lá e falar assim, estou apaixonadinho por fulano de tal, sabe, gente, estou sofrendo tanto. Não, não é nada disso, né? É chegar e falar assim, estou lutando aqui para não ceder a uma paixão, não ceder a uma tentação. Irmão, o que eu faço? Você já passou por isso? Né? E falar livremente, porque às vezes, para a pessoa que não passa por essa situação, que não sofre de atração pelo mesmo sexo, fica meio difícil, né? Não sabe que conselho dar. Vive a castidade, né? Não resolve, né? Então, ali dentro, esse espírito de fraternidade é um lugar, as células do corpo são um lugar seguro, que a pessoa vai chegar lá, vai falar, não vai ouvir críticas, falar assim, ai, que absurdo isso, cara, isso daí é viadagem, né? Não vai. Não vai ouvir esse tipo de coisa. Às vezes pode ouvir até meio piada, mas vai lá, vai saber que o outro já passou por isso, vai ter alguma palavra que vai ajudar, né? E não vai ser criticado, não vai ser visto só como um pecado, não está falando que ele vai para o inferno porque está sentindo aquilo, ele não está cedendo àquela tentação. Pode ter cedido também, né? Fala, olha, caralho, nossa, pisei na jaca, né? Olha, para falar a verdade, eu não pisei na jaca, eu mergulhei, né? Então, essa fraternidade é isso, castas amizades, né? Poxa, toda amizade tem que ser casta, realmente. Só que muitas vezes, para uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, como eu falei daquele líder, uma pessoa que tem AMS, ela não pode conviver num ambiente com outros homens, porque logo vai querer namorar com alguém, vai ser um problema. Então, ali dentro, o que a gente incentiva? Que não se sexualize realmente nenhuma amizade. Então, se percebe, por exemplo, que está criando uma dependência afetiva com outra pessoa, seja sincero consigo, com seu diretor, com seu conselheiro. Olha, essa minha amizade está passando dos limites. Isso pode acontecer com um homem ou uma mulher também, né? A gente sabe muito bem, às vezes começa uma amizade e tal, começa a ter uma intimidade que não é muito boa. E aí, para dar um deslize, não custa muito. Por quê? Porque nós somos pecadores. Então, essas castas amizades que vão servir de apoio para a pessoa. E a vida exemplar. Eu não sou um grande exemplo, mas é o que eu tento viver, né? Eu vim aqui falar do Courage hoje. Na minha vida, eu tento ser o máximo possível um exemplo para os meus irmãos que estão lá dentro, seja como coordenador, seja como amigo, seja como conselheiro. Por quê? Para mostrar o quê? Que um homossexual pode, sim, ser santo. 12 passos. Nós somos um apostolado de 12 passos, como é o AA, só que não é um 12 passos para a recuperação do alcoolismo, é um 12 passos para a recuperação de vícios sexuais. Então, é muito associado à homossexualidade, à atração pelo mesmo sexo, o quê? Pornografia, masturbação, promiscuidade,
Todas essas questões, né, a gente trata dentro da célula. Tem pessoas que, às vezes, estão num nível que não podem frequentar uma célula, por quê? Porque não tomaram uma decisão muito firme ainda de viver. A gente sabe que a pessoa, às vezes, está num limite que está ali para ela realmente vai ser ruim, mas a gente não abandona, né? A gente continua com aconselhamento, a gente sai depois, tal, mas não fica ali na célula para a pessoa não se sentir mal também, porque tem muita gente que já vê assim e fala assim: nossa, vocês são tudo santo aqui, né? Eu sou um horror. Oh, não, aqui ninguém é santo, não. Você não me conhece, você não sabe o que eu vivi. 3 pilares: grupo de apoio, sólida espiritualidade católica e camaradagem. Espiritualidade própria e não... outra coisa. O Courage não faz parte de nenhum outro grupo. Por quê? Para poder acolher a todos. Então, a gente tem gente do Caminho, do Shalom, do Opus Dei, dos grupos que vocês quiserem enumerar aí, né? Então, nós não estamos ligados a nenhum grupo. Nós somos independentes nesse sentido, exatamente para poder acolher a todos, né? E a nossa espiritualidade própria, mas comum da igreja. São Francisco de Sales, aqui vocês todos conhecem, devem gostar também dele. Devoção ao Sagrado Coração. Pode passar. Dentro das células, né, as pessoas vão ter a oportunidade de desenvolver amizade de castas e falarem livremente de suas lutas, como eu falei. Confidencialidade e segurança. Confidencialidade. Eu não vou falar para vocês hoje aqui onde a gente tem reunião. Por quê? Porque isso é algo que a gente preserva, tanto as pessoas, né, que participam, como as famílias delas. Muitas vezes as famílias não sabem, né? Eu já não tenho mais família, eu não conheci meu pai, minha mãe já faleceu, meu irmão faleceu, eu sou meio solitário no mundo, só tenho gato na minha casa. E eles não vão cuidar de mim, né? Mas eles não se importam também. Então, a gente mantém essa confidencialidade, né? Essa segurança que as pessoas têm de poderem falar ali, saber que não vai ter aquelas velhinhas falando: vai ter reunião do coach. Aí fica: olha, o marido da fulana, né? Então, não tem, porque às vezes aparece o marido da fulana mesmo, então não tem, a gente não fala onde é. As pessoas escrevem pra gente, a gente conversa, encontra, eu vou, outros conselheiros vão e tal, e aí a gente vê quando tem segurança, a gente vai, orienta a pessoa, está sempre em contato. Quando vê que a pessoa pode manter essa confidencialidade, a gente realmente admite para a célula. Fala: não é uma reunião secreta de maçonaria, você não vai ficar no caixão, não tem nada disso, tá? Você está pensando que é uma reunião secreta, sai fora. Necessidade da aprovação pelos bispos e sua divulgação ao clero. Isso também é muito importante. A gente tem uma grande dificuldade para ir atrás, marcar reunião com o bispo e tal, porque enrolam, às vezes o secretário passa por secretário, sabe aquela coisa de passar por camadas? Tem filtros, né? Até chegar no bispo, muitas vezes demora. A gente mandou aqui para o Dom Odilo, não sei quanto tempo, tinha um bendito do secretário que sempre filtrava, né? Então um dia eu aproveitei numa conferência e fui no Dom Odilo. Né, vi que ele estava ali: oi, eu sou Maurício do Courage e tal, e aí falei: tá, e aí consegui um padre que também conhecia Dom Odilo, falou com ele, conseguiu permissão. Mas o Courage tem essa necessidade de aprovação porque nós somos um apostolado católico, a gente está submetido à hierarquia. E com a aprovação dos bispos, né, é necessário também que os bispos divulguem para o clero, porque as pessoas, quem que sabe melhor das necessidades espirituais das pessoas? O sacerdote. Onde? Na confissão e na direção espiritual. Então eles é que vão indicar, eles que são os grandes propagadores realmente do apostolado. O padre é um elemento essencial, como eu falei, porque ele oferece os sacramentos e discerne na confissão e na direção espiritual quem pode, quem tem essa necessidade de participar do Courage. O padre Harvey, ele foi numa peregrinação uma vez até Roma, e aqui ele foi, apresentou, São João Paulo II já acompanhava o Courage, e São João Paulo II falou uma frase muito bonita: o Courage está fazendo o trabalho de Deus. Isso consola muito e conforta a gente também. O ano retrasado, 28 de novembro, o Courage recebeu o status canônico de Associação Pública Diocesana Clerical de Fiéis, tornando o único apostolado canônico desse tipo. Não existe outro. Né? Não existe outro realmente que trabalhe do jeito que o Courage trabalha. Há diversos tipos de trabalhos, por exemplo, que tratam muitos tratam dessa questão de reparação sexual, né? De desenvolver a atração pelo sexo oposto. Mas o Courage, nos moldes em que a igreja pede, é o único.
Pode passar. Aqui, quando o Courage foi submetido ao Pontifício Conselho para a Família, o cardeal Lopes Trujillo, na época, acho que é 1994, né? Ele colocou: o Pontifício Conselho para a Família apoia a organização chamada Courage, fundada pelo padre John Harvey, OSFS, Oblatos de São Francisco de Sales, por ajudar pessoas homossexuais a viver de acordo com as leis de Deus e os ensinamentos de sua igreja. O Courage é aprovado pela igreja. O Courage é erigido canonicamente. Então, nós não somos um apostolado à parte. A gente enfrenta dificuldades? Enfrenta. Mas, vamos que vamos. Esse é o nosso novo diretor internacional. O primeiro foi o padre Harvey, ele morreu em 2011. Depois foi o padre Check, que hoje é reitor do seminário de Bridgeport, lá nos Estados Unidos, no estado de Nova York. Ele é da Diocese da Filadélfia. Nós temos uma hierarquia também. Ele é o diretor internacional. O corpo diretivo é constituído de bispos e de sacerdotes. O cardeal Dolan faz parte também. Dom Chaput, ele que fez a catequese para o Encontro Internacional das Famílias, eu acho que em 2014, se eu não me engano. Ele também ele escreveu um texto muito bonito sobre o celibato leigo, não consagrado. Vale a pena vocês lerem, a gente publicou até no site. É outro bispo. Tem vários bispos que fazem parte desse corpo de direção. A gente tem coordenadores regionais, como eu sou, pelo Brasil, né? A gente tem o coordenador da América Latina, ao qual eu sou submetido. Ele é submetido ao padre Bochansky, tem o coordenador das Filipinas, da Europa, também da Oceania. Então, tem toda essa hierarquia. E tem os coordenadores de células. As células são o quê? Os grupos que se reúnem para exatamente ter esse encontro. As pessoas rezam, a gente tem 3 partes numa reunião de célula, que é o quê? A parte oracional, nós rezamos. Depois, a gente tem a parte formativa, que é uma formação mesmo, espiritual, então, de algum tema relacionado, atração pelo mesmo sexo, seja de psicólogo. Às vezes a gente convida a gente de fora para vir falar lá. E a última parte, que é a parte de partilhas, em que as pessoas vão falar realmente o que está acontecendo, dizer relacionado ou não àquela formação que foi dada. Pode passar. Nossos padroeiros são Nossa Senhora de Guadalupe, que é a Rainha das Américas, né, por ter sido fundada, e São Carlos Luanga. Eu não sei se todo mundo conhece São Carlos Luanga. Não? São Carlos Luanga foi mártir da castidade. O que aconteceu com ele? Ele era catecúmeno, depois já tinha sido batizado, num reino, eu não vou me lembrar o nome agora. Oi? Isso. Na África. E o rei tinha tendências pedófilas, homossexuais, ou o que fosse. E ele começou a querer aliciar os meninos da corte, né? E os meninos já estavam sendo catequizados por São Carlos Luanga, né? E como terminou tudo isso? Foram todos martirizados, porque eles se recusaram. Eles escolheram mesmo a castidade, escolheram a Nosso Senhor. E, assim, o martírio deles foi uma coisa horrorosa. Eles iam sendo açoitados, cortados partes, foram queimados. São Carlos Luanga, se eu não me engano, foi queimado também. Você lembra? Eu acho que ele foi queimado, né? Sofreram um martírio horroroso. Então, São Carlos Luanga é um exemplo. O padre Harvey foi ordenado no dia que se comemora São Carlos Luanga. O Courage possui mais de 200 células espalhadas pelo mundo. Nos Estados Unidos, está presente em quase todas as dioceses, né? Aqui tem também células na Europa, na Oceania, nas Filipinas, na Austrália, na Nova Zelândia. Aqui no Brasil, na América do Sul, a gente tem no Equador, na Argentina está começando também uma célula, e aqui no Brasil a gente tem 6. São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte e Franca. Nós também fazemos reuniões virtuais, usando um aplicativo de videoconferência, que as pessoas que não têm uma célula perto podem participar. Depois a gente conversa sempre, a gente tem um retiro anual e a gente sempre preza muito por essa questão da confidencialidade, né? São pessoas que realmente a gente conhece que vão participar. O Encourage, como eu citei um pouquinho antes, é um grupo de suporte para membros da família, cônjuges e amigos de homens e mulheres com atração pelo mesmo sexo. Como eu falei, é um drama muito grande para as famílias, né? Então, lá em Brasília a gente já tem Encourage. Em Franca, também aqui no interior de São Paulo, a gente vai começar, dia 14, agora estou viajando para lá. O bispo Dom Paulo Roberto já deu permissão para fundar tanto o Courage como o Encourage lá. Eu vou lá ajudar no começo dos trabalhos, aí peço as orações de todos vocês para que realmente dê frutos.
Congresso Mundial nos Estados Unidos, que vai ser agora em julho. Congresso Latino-Americano no México, que sempre é em novembro também. Com a graça de Deus, vou lá de novo visitar Nossa Senhora de Guadalupe, porque é sempre uma alegria, já é a terceira vez que eu vou. A gente está planejando um primeiro congresso brasileiro, a gente vai ter que ter convidados, pessoas que falem dos diversos temas. Então, quando tiver, a gente vai colocar um anúncio, lógico, e as pessoas vão poder participar. E tem várias obras e vídeos que precisam ser traduzidos e editados em português, né? Porque um dos livros, por exemplo, que a gente está traduzindo agora, é esse aqui. É um livro do Padre Harvey, tem até para Kindle, só que aqui ele está em inglês. Chama A Homossexualidade e a Igreja Católica. A gente está terminando a revisão, né? Aí a gente vai procurar alguma editora. A gente já está recebendo alguns nãos, né? Nem vou falar de quem é, tá, gente? Só para vocês ficarem curiosos também. Não é Loyola, não, tá? Esse livro aqui é muito bom, ele é em forma de catecismo, completamente ortodoxo em relação à doutrina católica, vale muito a pena. Ele tem para Kindle, né? Para quem estiver interessado e ler em inglês. Mas logo, logo, com a graça de Deus, a gente vai conseguir editar. Tem esse outro livro aqui que chama Vivendo a Verdade na Caridade ou no Amor, também, que são vários ensaios de vários sacerdotes, teólogos morais, teólogos simplesmente, psicólogos, médicos, falando sobre a questão da atração pelo mesmo sexo, com uma abordagem completamente católica. Um livro que eu indico muito, às vezes, que ele trata mais de terapia, mas alguns de vocês já devem ter visto, A Batalha pela Normalidade Sexual. Também é de um psicólogo católico holandês, Dr. Gerard van den Aardweg, nome bem fácil de pronunciar. É um livro bom, porque ele tem uns insights bem interessantes, né, para essa questão toda. E o coro de hoje faz parte da minha vida. Eu trabalho no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, eu sou assessor jurídico, sou bacharel em Direito, né, tenho minha carteira da ordem que eu não posso usar, porque eu trabalho, sou funcionário público, e sou especialista em grande coisa, direito administrativo, né, coisa bem chatinha. E o Courage se tornou parte da minha vida, né? Eu escrevi um artigo há pouco tempo falando assim, em ter essa alegria de ter aqueles irmãos, mostrar para eles que existe um caminho, que existe uma terceira via, que nenhum deles precisa se condenar, nem também arranjar um casamento forçado, mas pode viver essa vida de castidade, para mim, é o que eu quero fazer até o dia da minha morte, poder ajudar essas pessoas. Eu termino falando, ser firme e corajoso, não temas e não te apavores, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Muito obrigado.